Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre o período da ditadura militar. Então, eu gostaria só de relembrar, gente, que no ano de 1964, as Forças Armadas do Brasil, elas derrubaram o presidente João Goulart, que nós já estudamos na aula passada, certo? Então, iniciaram um longo governo ditatorial. Mas o que é isso, professora? Esse tipo de governo ditatorial é um governo, gente, é um governo autoritário, certo? Era um governo repressivo e que censurava as opiniões políticas divergentes, ele não aceitava, certo? Era um governo realmente que queria realmente mandar, tá certo? Isso é um governo ditatorial. Então, nós podemos perceber aí, gente, que durante 21 anos o Brasil ele foi governado por militares, certo? Que restringia os direitos da população. Eles censuravam a comunicação e perseguia todos aqueles que se demonstrava contrário ao seu governo, tá certo? Então, nessa aula nós vamos analisar a ditadura militar no Brasil, o que foi que aconteceu. Então, nós vamos começar aqui, vocês podem acompanhar na página 33 do livro de vocês, que fala sobre o golpe, né, de 1964. Então, nós vamos analisar. Então, o comício da Central do Brasil e a Marcha da Família com Deus pela Liberdade gerou o quê? Gerou um aumento das tensões políticas, certo? Então, de um lado tinha os trabalhadores e camadas sociais mais pobres, os trabalhadores e as camadas sociais que estavam junto a João Goulart, tá certo? Que era o presidente. Então, gente, outros grupos conservadores da alta elite econômica eram em oposição ao presidente, certo? Ele não tinha o apoio ali desse outro grupo. Então, o que aconteceu? Nesse segundo parágrafo, nós podemos observar que as tensões somente se tornaram insustentáveis quando atingiu as Forças Armadas, né, em 25 e 27 de março de 64. Então, o que foi que ocorreu? Ocorreu um motim, né, com cerca de 1.200 marinheiros que protestava contra as punições do Ministério da Marinha, certo? Então, mesmo sabendo da importância da hierarquia para os militares, João Goulart se posicionou em favor dos marinheiros, tá certo? O que deixou os membros da alta patente, ou seja, esses membros da elite, muito indignados, certo? Aí o que foi que ocorreu? Quando vocês lerem melhor no livro de vocês vão observar que já em março de 64, os militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, eles se reuniram em um movimento, certo? Que no dia 1º de abril de 1964, ele retirou João Goulart da presidência, tá certo? Agora, nós vamos passar adiante. Já falamos sobre João Goulart, já falamos sobre que era um governo ditatorial. Agora nós vamos falar sobre o governo de Castelo Branco, tá certo? Então, nós podemos observar aqui na página 34 do livro de vocês que uma semana depois o Comando Revolucionário decretou o ato institucional de número 1, certo? Você fique bem atento para cada um desses atos aí, do ato institucional de número 1. O que era que esse ato estabelecia? Eleições indiretas, certo? Para a presidência do Brasil. Então, os parlamentares, gente, eles
votaram e escolheram o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Esse era o nome do presidente, que ele tomou posse em 15 de abril de 1964, iniciando efetivamente a ditadura militar brasileira, certo? Por isso que foi um governo ditatorial, um governo que realmente ele estava querendo só aquilo que vinha dele, tá certo? As suas decisões, nunca a decisão dos outros. Então, segundo as informações dadas pelos militares, haveria eleições para a presidência após o governo de Castelo Branco. Então, o que foi que aconteceu? O regime militar ele recebeu o apoio dos industriais, né, dos empresários e políticos conservadores e liberais, ou seja, a classe oposta aos trabalhadores. Mas, contudo, gente, a ditadura militar ela se fortalecia no poder através das medidas autoritárias, certo? O governo fez ir perdendo apoio de grande parte dos que o apoiaram inicialmente. Então, vamos observar aqui, olha, que o governo de Castelo Branco, ele iniciou com a perseguição aos opositores políticos do golpe militar, tá certo? As organizações de trabalhadores e estudantes foram perseguidas, proibidas e seus líderes foram exilados, certo? E os políticos contrários ao governo militar foram caçados. Nesse sentido, se apresentavam algumas das características fundamentais da ditadura brasileira, que era o quê? Olha, como nós já falamos anteriormente, era o autoritarismo, censura e a repressão, certo? Então, já em outubro de 65, o presidente editou o segundo ato institucional, que acabava com todos os partidos políticos, tá certo? Aí já Castelo Branco ainda editou também o terceiro ato institucional, o qual determinava as eleições indiretas. Depois, você pode observar isso na página 35 do seu livro. Então, aí nós podemos ver o fim do governo também foi marcado pela elaboração de uma Constituição, após o ato institucional de número 4, certo? Que ato foi esse? Dar poderes de Assembleia Constituinte para o Congresso Nacional. Então, os deputados e senadores, eles criaram a Constituição, tá bom? Que seria promulgada no governo seguinte. Agora, então, Castelo Branco, ele morreu de um acidente, né? De um avião. E aqui no nosso estado, certo? Aqui na nossa Fortaleza. Agora nós vamos passar para o nosso próximo assunto, que é o governo, certo? De Costa e Silva. Eu vou fazer um resumo dessa aula, porque essa aula é bem extensa. Então, já em outubro de 1966, Arthur da Costa Silva, ele foi eleito pelo Congresso Nacional, tá bom, gente? Formado apenas por membros da Arena, né? E uma das suas primeiras medidas foi a promulgação, de Constituição elaborada no ano anterior, né, como nós já havíamos falado. Essa Constituição, ela incorporava os atos institucionais editados anteriormente, né, e ainda aumentava a repressão aos opositores e autoritarismo do regime com medidas. Que medidas são essas? A instituição da pena de morte, né, para crimes contra a segurança nacional, a restrição do direito à greve, possibilidade da justiça militar julgar civis processados por crimes contra a segurança nacional, entre outras medidas.
tá certo? Então, a Constituição de 67, o autoritarismo e a repreensão do governo militar, eles fizeram com que se espalhasse manifestações por todo o país. Então, antigos líderes políticos, né, como vocês podem observar aí, ó, e vários estudantes e trabalhadores foram às ruas para questionar e pedir o quê? O fim da ditadura militar no Brasil, certo? Então, todos esses atos eram reprimidos com muita violência, tendo o assassinato, né, do estudante Edson Luiz, né, que foi um marco da ação violenta do Estado, certo? Então, você pode observar aí na gravura, certo? Que foi um governo de muita violência, tá certo? Então, vamos adiante. Agora, nós vamos falar também um pouco, antes de entrar no governo de Médici, vamos falar só um pouco sobre o ato número 5, que esse ato institucional abriu espaço para o período de maior tensão política, certo? Permitindo que a perseguição, a expulsão, a prisão e tortura daqueles que eram contrários à ditadura. Agora sim, agora nós vamos passar para o governo de Médici. O governo de Médici é analisado como o mais sombrio de todos durante 21 anos de ditadura, gente. Agora vamos entender e vamos interpretar o porquê, né? Com as manifestações e grupos políticos de oposições silenciadas, o governo se virou contra os grupos, certo? Que buscavam derrotar a ditadura através de movimentos armados. Então, o que foi que aconteceu? Os militares, eles conseguiram derrotar os diversos grupos com muita violência. Durante anos de governo de Médici, qualquer crítica ao governo poderia ser fatal. Então, com muita repressão, autoritarismo e censura à política no Brasil, estava controlada na vista dos militares. Então, o que aconteceu? Dessa maneira, né, o governo voltou suas atenções para a economia. Houve um investimento pesado em setores como a construção civil, rodovias, telecomunicação, petróleo e energia. Ao mesmo tempo, desse governo, manteve o que? Os salários baixos e incentivou a migração interna, ou seja, incentivou que as pessoas saíssem da região com menos investimentos para de maior investimento. Então, por isso, houve grande migração de nordestino para sudeste durante esse período, tá certo? Então, nós podemos observar aqui que tem o nome Brasil, ame-o ou deixe-o. Então, por quê? Nesse clima de muita euforia, né, de muita confusão, o Estado brasileiro ele lançou diversas propagandas, certo? Aí é uma propaganda, gente. Aí com a bandeira, né, do Brasil. Então, desculpem. Então, o governo, ele colocou aí um lema, né, um slogan que dizia assim: ninguém mais segura este país. Além destes, outros mais duros também foram lançados, como aí, ó, Brasil, ame ou deixe-o. Então, ele queria deixar as claras, né, deixar claro que a posição do governo sobre aqueles que não apoiavam a ditadura. Ou ele amava, né, o país, ou então ele deveria deixá-lo, né? Então, nós podemos concluir aqui desse governo, que o governo de Médici foi marcado pela repressão e pelo milagre econômico, sob o total controle da política e dos grupos opositores. Completou seu mandato ditatorial e de seu lugar a Ernesto Geisel, tá certo? Que é o que nós vamos falar agora. Você pode observar aí que esse governo,
Você pode observar aí já pela gravura, né? Não abra a boca. Então, Ernesto, gente, ele assumiu a presidência no ano de 1974, né? Com as oposições já controladas, porém com um sério problema a ser resolvido, o milagre econômico, né? Por quê? Porque havia acabado e os seus efeitos, eles pareciam levar o país a um período de dificuldade econômica. Então, dessa maneira, o ditador se colocava sempre de uma forma ambígua, ou seja, ele apresentava diferentes sentidos. Por exemplo, desde o início de seu governo, ele apontava a necessidade de uma reabertura política para um futuro distante e, ao mesmo tempo, foi um dos mais autoritários ditadores do Brasil. Tá certo, gente? Não esqueça. Então, você pode observar aí, né, que não abra a boca. Então, para evitar que isso ocorresse nas eleições municipais, de prefeito e vereadores de 1976, lançou a Lei Falcão, que restringia a propaganda, né, eleitoral no rádio e na televisão, e assim os candidatos só podiam apresentar a sua formação e onde haviam trabalhado, além de uma fotografia, certo? Então, esse governo aí foi um governo muito autoritário mesmo. E já na foto, já abaixo, nós podemos observar aí a manifestação de estudantes, né, contra a ditadura já no ano de 1977, certo? Vários estudantes lutando, né, indo às ruas realmente para lutar a favor dos seus direitos, a favor de um Brasil melhor. Então, Geisel lançou o pacote de abril, né, com uma série de medidas, como o fechamento do Congresso Nacional, que demonstrava o autoritarismo do governo. Então, a partir dessa medida, a oposição viu que a saída da ditadura não seria por meio democrático, o que gerou o quê? O retorno de protestos e manifestações de diversos grupos sociais contra a ditadura militar, que você pode observar aí, tá certo? E o último governo que nós vamos falar é o governo de João Figueiredo, que já iniciou no ano que eu nasci, viu, gente? No ano de 1979 até o ano de 1985, tá certo? Então, esse governo, o Brasil, ele iniciava um período de reabertura política, né? Ele iniciava um processo para a restauração da ordem democrática no país. Porém, o ditador sempre demonstrou que ela seria lenta e gradual, certo? Para iniciar esse processo de reabertura política, gente, o presidente lançou a lei de anistia. O que é isso, gente? Anistia é a lei que perdoava os crimes políticos cometidos por pessoas ligadas à oposição, né? E permitiu o retorno aos países críticos do regime militar, entre outras permissões, aqueles que lutaram contra a ditadura, tá certo? Então, contudo, essa lei também ela foi responsável por perdoar os militares que assassinaram e torturaram presos políticos ao longo do regime militar, tá certo? Eu espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.